Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula, de ciências, ensino fundamental, hoje com o 9º ano. Então, vamos iniciar, o nosso ano letivo, falando de um assunto que é novidade, Química. E daí, gente, aquelas questões de ciência, de corpo humano, de natureza, não sei o que, a gente vai deixar um pouco de lado e vamos ver um conteúdo de ciência um pouquinho diferente, tá? Então, vamos começar com a constituição da matéria, certo? Primeiramente, o que é química? O que é química? Acho que eu já ouvi falar nisso. Química dos alimentos, química do corpo, química... eu e meu gato temos química. Então, o que quer dizer isso, Química é estudar a composição da matéria e como uma substância se transforma em outra. Os primeiros químicos, eles foram chamados de alquimistas, certo? Ou seja, química é a ciência que estuda a matéria. E matéria, ela é massa e energia. Então, o universo todo que existe, é formado de matéria e energia. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, ou seja, algum peso, e ocupa um lugar no espaço. A terra, a água, o ar, as plantas, os animais, minerais, metais, ou seja, matéria é tudo que existe, tá? É tudo aquilo que ocupa algum espaço que tem algum peso. Já a energia é a capacidade de realizar um trabalho. Que essa energia ela pode ser cinética, pode ser luminosa, térmica, elétrica, magnética, tá? E a matéria, ela forma... aliás, todas as substâncias são formadas por diferentes tipos de matéria, certo? Então, nós temos louça, por exemplo, prato de barro, prato de porcelana, prato de vidro, enfim, diferentes tipos de matéria, tá? Matéria, como eu já falei, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, é o todo. Essa matéria, ela pode ser dividida em corpo e desse corpo pode ser feito um objeto. Como assim, tia? Da seguinte forma, por exemplo, uma planta lá, uma árvore, todinha lá, a árvore lá plantadinha, ela é matéria. Se eu corto essa árvore em diferentes tamanhos, esse caule, Cada pedaço desse caule, dessa árvore, é um corpo. E se eu pego uma madeira, uma mesa, um armário, um guarda-roupa e construo a partir desse pedaço de madeira, isso é um objeto. Ou seja, objeto é o corpo com uma função definida. Corpo é um pedaço da matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa algum espaço e que tem algum peso. Por exemplo, eu vou lá numa mina, encontrei lá um ferro, um minério de ferro. Peguei esse minério de ferro e trouxe para uma fábrica. Lá nessa fábrica, aquele pedaço, aquela parte de ferro, aquele minério de ferro que eu peguei lá na natureza, ele é a matéria. Mas a partir do momento que eu trabalho com esse ferro e transformo ele em barras, por exemplo, cada barrinha é um corpo. E o que eu vou fazer com esse corpo é um objeto, certo? Mais uma vez, por exemplo, pego lá na mina ouro, transformo ele em barras, então ele se transformou em um corpo. E dessas barrinhas, em colar, brinco, pulseira, e aí transformou-se em um objeto.
Matéria é o todo, é o que tem lugar no espaço, ocupa algum lugar no espaço e que tem uma massa. Corpo é o pedaço dessa matéria e objeto é o que é feito desse corpo, certo? Olha, gente, existe uma diferença interessantíssima. A gente costuma dizer assim, quantos quilos tu pesa? Essa afirmação tá correta? Nananina, não. Por quê? Porque eu deveria perguntar, quanto de massa tem o seu corpo? Ok? Então, por quê? Porque massa é uma propriedade geral da matéria e peso é uma relação entre a massa de um corpo e a gravidade do lugar onde está esse corpo. Então, sempre que você vai comprar arroz, feijão, milho, fava, não sei o quê, sempre que pesa alguma coisa, nós estamos falando, na verdade, é na quantidade de massa que o corpo possui. E utilizamos, né, para medir a massa, a balança normal, certo? Então, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, certo? Então, a unidade no Sistema Internacional de Medida, que pesa a massa de um corpo, que mede a quantidade de massa de um corpo, é o quilo, né? Quilo, grama, decagrama, centigrama, miligrama, é o grama. Certo? Já quando falamos em peso, na verdade, o peso de um corpo está relacionado à força gravitacional, tá? Deste corpo com a força que a Terra atrai ele. Ou seja, sempre que se fala em peso na química, na ciência, nós estamos falando em gravidade, certo? É só uma diferença básica entre massa e peso. Peso quando está relacionado à gravidade, tá? Massa, a quantidade de matéria que um corpo possui, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades gerais as propriedades da matéria. Elas são divididas em duas, tá? As propriedades gerais e as propriedades específicas. As gerais é quando elas são comuns em toda espécie de matéria, não importando as substâncias que a compõem. Já a específica, ela depende da substância que forma e permite identificar e diferenciar diferentes objetos. Quem são as propriedades gerais? Massa, inércia, extensão, que é o volume, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e divisibilidade. Quem é a específica? Cor, odor, sabor, brilho, estado físico, condutibilidade e dureza. Ok? Calminha. A gente vai detalhar cada uma e elas são facinhas, tá? Então, não precisa se preocupar. Tia, eu estou um pouco agoniada com tanta coisa. Calminha, a gente vai ter tempo, vamos discutir uma a uma, tá? Não precisa se preocupar, ok? Só quero deixar claro um detalhe: volume corresponde à medida do espaço que ele ocupa. Massa, né, a quantidade de matéria que o corpo possui. Já volume corresponde à medida do espaço que ele ocupa. Se é 1 litro, se é 500 ml, meio litro, se é 250 ml, não é uma Coca-Cola. De quanto? 250, 350, é de 1 litro, 2 litros. Então, quando a gente fala em volume, a gente está falando no espaço que ele ocupa, ok? Massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Novamente, propriedades da matéria, elas são divididas em dois tipos: gerais, quando são comuns a toda espécie de matéria, não importando a substância que compõe, e específica, quando depende, né, da substância que compõe, e aí a gente pode identificar e diferenciar esses materiais, ok? Propriedades gerais: massa, inércia, volume, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade.
específica, cor, odor, sabor, brilho, estado físico, condutibilidade e dureza. Ok? Hoje a gente para por aqui, né? E aí eu termino nossa aula de hoje perguntando a você, indagando a você. Você já experimentou acreditar em você, no seu potencial? Tente. Viu? Você não sabe, você não faz ideia do quanto você é capaz. Você é capaz de conseguir conquistar o impossível se assim você desejar, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus, tá? Resolvam a atividade. Ela é curtinha, então não tem desculpa. Próxima aula a gente continua, tá? Beijo, crianças.